Vamos abrir em João, capítulo 21. Verso 1 diz: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou à praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Verso 5: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E eles lançaram-na, e já não podia tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com sua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei do peixe que agora vocês apanharam. Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, e não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe também. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. E então, pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3 vezes: Tu me amas. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus então lhe respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde você queria. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando que a morte havia-lhe de glorificar a Deus. Então disse: Segue-me. Pedro é um cara muito impulsivo. A origem de Pedro é muito intrigante,
porque ele é de Betsaida, que fica perto de Cafarnaum, onde ele tinha uma casa. Ele tinha um irmão chamado André, e o seu pai, que se chamava Jonas, provavelmente também um pescador, pois era a profissão dos arredores. Pedro era casado, tinha uma esposa, e o que comprova isso é o texto em que Jesus cura a sogra de Pedro. E provavelmente a esposa de Pedro caminhava junto com ele em meio ao seu ministério, o ministério de Jesus. Mas Pedro, ele tinha um sentido da vida. Ele era pescador. Ele era profissional no que ele fazia. Mas ele era uma pessoa muito simples. Muito simples. Pedro falava aramaico, que era a sua língua original, de origem. Mas também falava um pouco de grego, porque ele tinha que falar com gentios através do comércio de pescados que tinha naquela época, principalmente nas cidades de Decápolis. Para quem não sabe, Decápolis é uma palavra grega cujo conjunto forma 10 cidades. As mesmas 10 cidades, um conjunto de 10 cidades chamava Decápolis, onde Jesus anunciava o evangelho do reino de Deus. Mas Pedro era um homem muito simples. E provavelmente, até chegarmos a esse texto que acabamos de ler, que foi depois da crucificação, depois de tudo que ele viveu com Jesus, eu quero me atentar ao começo de Pedro. Porque todos nós temos um começo, amém? Todos nós temos uma história. Sabe, Pedro era conhecido por 3 nomes. E você vai ver isso ao decorrer da Bíblia. Pedro se chamava Simeão, que em hebraico, que é da sua origem. E Simão era grego, que era semelhante a Simeão. Então Pedro se adaptava quando o chamavam de Simão. E você vai ver na Bíblia várias vezes a palavra chamando ele de Simão, que é o semelhante da palavra grega. E Simeão, o hebraico. Mas o que me chama a atenção é o modo como Jesus chamou Pedro. Provavelmente André, o irmão de Pedro, um dos discípulos de Jesus, promoveu esse tal encontro nesses arredores. Porque dos 12, Pedro foi um dos primeiros. Se você for ler o contexto, você vai ver que Pedro foi um dos primeiros a serem escolhidos como discípulo. Mas veja, quando Jesus pronuncia a primeira palavra para Pedro, ele chama ele de Cefas. Jesus chamou Pedro de Cefas. E eu fui tentar procurar o que significava. E é muito intrigante, porque Cefas, no aramaico significa Kefa, que significa rocha ou pedra, que em grego é Petros, e em português Pedro. Deus, o Criador, quando nos criou, eu e você, antes da fundação, quando Ele colocou você dentro da barriga da sua mãe, Ele colocou várias potências dentro de você, vários propósitos dentro de você. Ele colocou a emoção, Ele colocou várias coisas dentro de você. Porque Deus é criador, amém? Então Ele criou para que a gente pudesse ter opções dentro de nós para viver nessa vida aqui na terra. Mas sabe, o que é mais interessante é que Deus, o Criador, Ele nos dá potências espirituais e não sabemos usá-las. Pedro,
Era um cara muito impulsivo, muito emocional. Era um cara que não tinha muita sabedoria em suas palavras, mas veja, quando você encontra Jesus, toda a sua potência aflora. Toda a sua potência aflora. Quando você encontra Jesus, tudo muda, porque Deus coloca as potências, os propósitos, o teu chamado dentro de você, mas quando você encontra Jesus, Jesus te dá um destino. Jesus te avança, te coloca para o alvo. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Quando ele encontrou Pedro, ele sabia quem Pedro era. Porque antes da fundação ele estava com o Pai. Sabe, às vezes você não sabe o que você tem, qual é o teu potencial. Deus já te criou. Você já está aqui. Basta você ficar perto de Jesus. Pedro era um cara que tinha uma personalidade muito forte. Como eu falei aqui, ele era muito impulsivo, muito inconsequente certas vezes. Mas Jesus, quando Pedro estava perto de Jesus, isso é uma dica para nós cristãos. Porque quando você encontra Jesus, automaticamente você quer ficar sempre perto de Jesus. E Pedro era assim, você vai ver em todas as histórias que Pedro tem. Pedro daria um bom seriado com vários episódios, irmão. Porque ele sempre estava perto de Jesus. Que ele tem um foco. O foco dele era Jesus. Porque de nada mais valia a sua profissão de pescaria. Porque ele não tinha mais o sentido disso. Ele entendeu o que ele era em Jesus. O que estamos colocando aqui essa noite é quem somos em Jesus, e a conferência nos mostrou a nossa essência, é quem nós somos, qual é a nossa identidade, quem é o nosso Pai. Jesus é a maior tipificação de Deus na terra, irmão. Ele representou tudo, principalmente na paternidade. A paternidade espiritual a gente aprende muito com Jesus. Provavelmente quem não é pai aqui vai aprender muito sobre paternidade quando tiver seus filhos, porque é uma visão diferente. Você começa a amar uma pessoa sem mesmo ela pronunciar uma palavra, você sabe o que é isso? Quem já discipulou alguém aqui? Vocês são pais espirituais. E é muito engraçado porque quando você começa a discipular alguém, automaticamente você se torna pai na fé daquela pessoa. Certo? Quando você se torna pai na fé daquela pessoa, você começa a ensinar os caminhos de Cristo para aquela pessoa. Ensinar o que deve, o que não deve fazer. Porque todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo é certo. Nós temos que ter o equilíbrio dessas coisas. Com Pedro foi assim, ele aprendeu diretamente com Jesus. Diretamente, um discipulado fiel com Cristo. Sabe o que é isso? Ver o amor em bondade, andando lado a lado com o amor aqui na terra. E aí a gente olha para quem a gente discipula e quer que as pessoas respondam no mesmo tempo que nós. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito. Deus criou cada um diferente, mas com o propósito de adorar. Pedro ele vivia em um ambiente hostil. Ele vivia nos comércios de pesca, então ele tinha que se adaptar. Gente, quando nós estamos na parte de vendas na sua empresa, não é um mundo fácil. Não é um mundo fácil, porque é uma área em que existe muita mentira. Então imaginem Pedro aprendendo a verdade com o próprio Jesus e tendo que andar em verdade, sendo que ele vivia uma outra coisa totalmente diferente. Mas a personalidade de Pedro nunca o afastou de Jesus. A sua personalidade nunca vai te afastar de Jesus.
ela nunca vai te afastar, não importa. Não importa. Porque Deus gera a tua identidade e a tua personalidade. O Espírito Santo, ele vem para nos consolar, ele é o consolador. E quando vemos todos os episódios aqui de Pedro, no próprio Evangelho, onde os estudiosos costumam falar muito em que Pedro era um cara certamente arrogante, era um cara certamente impetuoso, agressivo e grosseiro. Era o temperamento de Pedro. A personalidade de Pedro não vai mudar o teu pecado. Esse é um maior exemplo que a gente tem. Tanto que ele tinha várias falhas. Então veja, não é porque Pedro pecava por causa de sua personalidade, não. Todos nós temos um tipo de personalidade. Pedro era muito sanguíneo, era um temperamento muito sanguíneo, era ferro e fogo. As coisas tinham que acontecer. Talvez você seja mais pacato, mais na paz e amor. Amém? São tipos de temperamentos, tipos de perfis, de personalidades. Mas isso não muda o teu caráter. Porque a tua personalidade não faz você pecar, o seu caráter sim. Mas o que muda é que o seu caráter faz você se arrepender. A sua personalidade não. Se você não for uma pessoa com personalidade, automaticamente o seu caráter vai estar comprometido. Então, automaticamente, quando você peca, você não se arrepende. E aí está a dificuldade de você se achegar a Deus, se achegar ao Pai. Muito se fala do pai de Pedro, Jonas. Muito se fala, só se fala o nome. E que talvez poderia ser um pescador. Mas olha quem ele tinha como figura paterna: Jesus na terra. Andou lado a lado. Ele viu um homem sem falhas. Ele viu totalmente um homem sem falhas mudar o caráter dele. Porque Jesus mudou a personalidade de Pedro, mudou o caráter de Pedro. Nós conseguimos enxergar como Pedro era impulsivo na hora que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Ele vai lá e corta a orelha. Então, cara, olha aqui a impulsividade de Pedro fala. Nós temos muito que aprender com isso, porque quando Pedro faz esse ato, ele nos ensina lá no Getsemane, onde Jesus está prontinho para ir para a crucificação. Por quê? Pedro sempre estava perto de Jesus. No Monte da Transfiguração, quem que estava lá? Tiago, João e Pedro. Quem que organizou a última ceia? João e Pedro. Quem andou sobre as águas? Pedro. Mas sabe o que é legal? Pedro não pediu para andar sobre as águas. Pode ler na sua Bíblia. Ele pediu: mande que eu vá ao teu encontro por sobre as águas. Essa é a diferença, porque ele focava Jesus. E quando ele foca Jesus, quando a pessoa foca Jesus, irmãos, todas as coisas que estão no lado, embaixo, não importam para nós. Porque você está olhando para Jesus, Jesus é o centro. Enquanto você olhar para Jesus, as coisas, o mundo pode estar caindo ao seu lado, nada vai te importar, porque tu tem foco em Jesus. O problema é que olhamos para o lado. Chegou uma hora que Pedro olhou para o lado e começou a afundar. Homem de pequena fé.
Mas Pedro não queria saber de andar nas águas, porque quando você quer chegar até Jesus, não importa se tem água ou oceano no meio, os milagres vão acontecer naturalmente. Quando você foca em Jesus, o milagre é natural na sua vida. Agora, temos que focar, temos que estar perto. O diferencial de Pedro era isso, ele sempre estava perto de Jesus, cara. Quando Jesus dá aquele breve sermão lá dos 70, que vai uma cambada embora, sobra 12, e aí Jesus pergunta, e vocês ainda querem ficar? E aí ele solta aquela bela frase que virou uma bela música, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro não era um cara culto, mas ele sabia que só em Jesus ele tinha solução. Ele sabia que em Jesus ele era alguém, ele tinha um propósito na vida dele, porque ele conhecia Jesus. Sabe, todas aquelas partes em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e quem pediu para não lavar o dele? Pedro. Ou em outra parte em que Jesus está anunciando a sua morte de cruz, e quem tenta repreender Jesus? Pedro. Não faças isso. Cara, é alguém com muita intimidade para fazer isso, cara. Qual é o tempo que a gente está passando com Deus? Qual é a religiosidade que você está vivendo, cara? Como vamos mudar quem está ao nosso redor, se não sabemos discernir a própria voz do Espírito Santo para nós? Pedro reconhecia tudo. Pedro negou Jesus 3 vezes, cara. Que decepção mais forte que essa? Onde você anda com a pessoa, discipula, e chega uma hora que a pessoa não quer mais nada. Não quer saber mais nada da tua vida. Pedro negou Jesus 3 vezes, no momento em que Jesus mais precisava, apesar de ser propósito ser daquele jeito, mas por que negar 3 vezes? Por que ser tão impulsivo, tão emocional, tão insistente? Onde ele colocou a razão dele naquele momento? Hoje nós vemos várias coisas acontecerem na cidade de Joinville, no seu grupo, na sua faculdade, na sua casa, na sua família. E talvez não estamos entendendo o que Jesus quer fazer na nossa vida. Às vezes achamos a palavra dura demais, mas Deus quer te confortar, principalmente essa noite, porque Ele é um Jesus de amor, amém? Deus é um Deus de amor, amém? Quando você diz amém, irmão, você está concordando com isso para a sua vida. Isso é profético. Como nós buscamos isso para nós temos a responsabilidade dentro do corpo. Nós buscamos isso para nós, buscamos a responsabilidade dentro do corpo. Mas veja, a figura paterna de Cristo para Pedro era muito peculiar. Porque Cristo é igual a Deus. Então, como Cristo estava na terra, Ele representava diretamente Deus, então Ele representava a paternidade na vida dos discípulos. E principalmente se tratando de Pedro, onde era um cara difícil, porque tinha uma personalidade difícil, vivia aprontando. Sabe, você conhece aquela pessoa que vive fazendo coisas sem querer? É, mais ou menos Pedro. Encostou, cai as coisas. É Pedro. Mas o coração de Pedro é essencial para Deus.
O coração de Pedro é essencial para Deus. Sabe, você não sabe quem está do seu lado aí. Você não sabe qual é a semana que essa pessoa passou. Talvez a semana que a pessoa do seu lado está passando é a pior da face da terra. Irmão, se eu fosse contar o que eu passo. Mas nem por causa disso eu deixo de ter fé em Cristo Jesus. Porque eu entendo o meu propósito nele. E nós precisamos entender o nosso propósito, cara. Muitas vezes vamos vir pela dor a Jesus. Mas veja, nós temos que entender que o amor dele nos conforta. Quando você tem intimidade com Jesus, tudo muda na sua vida, cara. Não importa, pode estar caindo o mundo, mas se tu tem intimidade com Jesus, se tu entra no teu quarto em secreto, pode ter certeza, as coisas parece que estão acontecendo com grande pequenez. Porque você sempre está vendo Jesus na tua frente. Jesus é o foco. Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos? Volta no texto comigo. Olha só que mensurável isso, cara. Quando Pedro é restaurado por Jesus, Jesus sempre fala: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Disse 3 vezes, tu me amas, perguntou. Mas, cara, não importa o que você está vivendo na sua vida. Realmente, não importa, sabe por quê? Porque Jesus vai fazer igual fez com Pedro e os outros discípulos. Vocês repararam ali? Jesus já estava na praia, esperando com uma fogueira, peixe e pão. Cara, se você entendesse isso, você dava glória a Deus, batia a palma, fazia alguma coisa, porque é muito forte. Não importa o que você está fazendo lá fora, não importa o seu pecado, não importa, porque Jesus sempre vai estar te esperando com uma fogueira para te aquecer e com alimento. Quando isso entrar na sua cabeça, as coisas vão mudar ao seu redor, igual Pedro. Os discípulos que estavam ao lado dele ganharam a mesma sorte de bênção. Vocês repararam nisso? Porque quando Jesus olhou para Pedro, Pedro foi lá, foi atrás da rede cheia de peixe grande, então isso era muita fartura. Mas antes, Pedro fez o quê? Foi tentar pegar peixe. E o que ele pegou? Nada. Sabe por quê? Quando você está fora do propósito de Deus em você, nada acontece na sua vida. Agora, quando você entra no foco, no propósito de Jesus na sua vida, você vai ter fogueira, vai ter peixe, a rede não vai se romper na sua vida. Quem está ao seu redor vai ganhar. Sua família vai ganhar. Porque você vai se posicionar. Quando você se posiciona, é isso que acontece, cara. Quando você se posiciona, as pessoas vão olhar para você. Ah, mas é aquele? É aquela? Sempre vai ter alguém para te julgar. Me mostra onde Jesus julgou aqui, Pedro. Eu poderia ter falado, Pedro, depois de todos os anos vivendo ao meu lado, tu voltou às velhas práticas, voltou a pescar. Não acredito. Jesus fez isso? Jesus fez isso com Pedro? Claro que não. Sabe qual é o nosso problema? Temos muitos amigos fora da igreja, não conseguimos trazer eles para cá. Sabe por quê? Direcionamento de julgamento. A gente sempre está falando, isso não pode. Cara, experimenta oferecer uma fogueira para ele com peixe e pão, para ver se ele não vem. Chega de religiosidade, cara. As pessoas estão cansadas disso.
Nós estamos machucando a noiva de Cristo e oferecendo um noivo com roupa esfarrapada. Qual é o noivo que você está representando? Qual é o Jesus que você está representando para quem está ao seu redor? É o Jesus de julgamento, o velhinho de barba branca lá no céu? Ou será que é um Jesus amoroso, o amor andando entre nós? Será que você só olha e julga? Ou será que você consegue olhar alguém e amar? Você consegue olhar para quem está do seu lado e trazer uma essência de amor? Ou você só olha e já vê um julgamento? Não, aquele ali fumou maconha esses dias, eu sei. Aquela lá estava na balada, que eu sei. Irmão, perdendo muito tempo cuidando da vida dos outros. Perde tempo com Deus. Perde tempo com Deus, cara. A nossa essência é essa. Pedro, ele reconhecia, porque antes dele estar nessa situação, o que foi que ele falou? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E me diz, o que um caboclo desse faz no barco, pescando novamente, voltando às velhas práticas, se ele já sabia o seu propósito? Se afastou. Porque ele sempre estava perto de Deus, sempre estava perto de Jesus, sempre, 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 sempre. Toda situação, Pedro estava perto de Jesus, eles eram como unha e carne, ele estava ali. E aí, quando Jesus cumpre o propósito, ressuscita, manda que eles façam o quê? Divulguem o evangelho, cara, até os confins da terra. E Pedro vai aonde? Pescar. E olha só que legal, cara. Pedro é profissional, um baita pescador. E o cara vai para o mar e não traz nada, nem para pecar novamente tu serve, irmão. Quando Jesus entra na tua vida, nem para pecar você serve mais. Dá tudo errado. O que tu quer testar lá? Tá falando. Pedro achou que ia voltar à vida normal, que era só uma novelinha, eu ia ficar um tempo ali, 3 anos, estava bom demais. Não! Pedro sabia o propósito dele, mas passou a enxergar coisas erradas. Ele começou a ver, olha, e agora sem Jesus? O que iremos fazer? Sendo que ele mesmo falou, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Era um cara altamente capacitado com liderança, porque Jesus usava muito ele entre os 12 discípulos, cara. Olha tudo que ele viveu, cara. Andar sobre as águas. Quando você tem visão, o teu foco está em Jesus. As demais coisas são superficiais. Sabe, esse teu problema familiar aí, ó, que tu acha que é a maior coisa estrondosa do mundo, é superficial quando você tem Jesus no foco, cara. Sabe, quando o teu chefe começa a encher o teu saco, quando você tem Jesus no teu foco, cara, você só enxerga Jesus. As coisas são superficiais, são como um vento, passam. São como ondas. Pode ir, voltar, mas você está firme na rocha, na pedra. Teu alicerce está realmente construído, cara. Cada um aqui foi criado por um propósito. Nós estamos cansados de falar isso. Mas chegou a hora da gente ativar isso em nós. Mas Ele quer mostrar isso para você, porque Ele já viu. Porque se nós enxergarmos o que seremos, pode ter certeza. Cara, primeiro discurso de Pedro, 3.000 converteram. Sabe onde Pedro estava?
Lê lá Atos 2. Lê lá Atos 2. E de repente, veio sobre nós línguas repartidas como de fogo. Aonde estava Pedro? Aonde estava Pedro? Se ele tivesse desistido naquela praia, será que ele estaria ali? No Pentecostes? Você sabe onde você vai estar daqui a pouco? Daqui a 1 ano, 2 anos? Você sabe aonde vai estar o teu ministério? Ou você prefere ir lá no mar, não pegar nada, ficar um tempo lá, passando frio? Porque até nisso, olha como Jesus é bom, cara. Pedro estava nu. Automaticamente ele já botou a roupa dele, porque existe reverência nisso. Ele sabe o temor, ele reconhece. Porque nenhum dos discípulos ousaram perguntar, será que é Jesus? Eles não ousaram, sabe por quê? Porque eles reconheceram Jesus. Eles sabiam, eles tinham certeza de quem era. Que se fosse outro, não ia fazer. Nós estamos perdendo muito tempo com a nossa vida. Nós estamos perdendo muito tempo realmente vir aqui aos sábados e nada mudar na nossa vida. Poxa, mas por que nada muda? Cara, você já mudou. Jesus está pronto para derramar bênção na tua vida, mas você tem que dar o primeiro passo. Cara, Pedro se jogou na água. Se jogou feito um louco. Eu imagino a cena, conjectura comigo. Pedro pulando do barco no meio do mar, cara, e foi ao encontro de Jesus. Aí Jesus estava lá, bem zen, com a fogueirinha, com o peixinho na brasa e com o pão. E o cara lá, esbaforido, nadou um monte. Você não precisa disso. Você não precisa desse sofrimento. Nós estamos ficando muito exigentes. Muito exigentes. Nós queremos grandes pregações, queremos grandes revelações de Deus, mas Deus quer a simplicidade do teu coração. Ele quer o básico. Ele quer chegar até você, mostrar que o amor dele é o suficiente e a graça dele te basta. Isso é graça sobre graça que o nosso pastor Tiago sempre fala. Graça sobre graça é isso. É você viver totalmente dependente de Deus, cara. Porque quando você entender que você é um total impotente para a sua vida, você vai entender que você tem que ser dependente de Deus. Você vai entender que Jesus é a maior coisa na sua vida. Não é o teu status, não é a tua personalidade, não é. Não importa se a personalidade vai fazer você pecar. O que importa é se o teu caráter vai fazer você se arrepender. E aí, gerir caráter já está dentro de você, porque Deus te criou assim. E Deus não cria maus filhos. Deus não cria maus filhos. Mas nós, no meio do caminho, nos tornamos maus filhos. Mas sabe o que me agrada muito? É saber que existe um texto na Bíblia sobre 2 filhos, chamado o filho pródigo. O filho pródigo é mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Só que Pedro não pegou herança, mas a herança era Pedro. Você entende? E Jesus foi, é a figura representativa, é Jesus na nossa vida. Ele vai arranjar alguém para ir até atrás de você. Ele vai ter alguém que vai ir ao teu encontro. Esse alguém é nomeado por Cristo, porque ele é mais um de muitos de nós. A sua reação é o que define aonde você vai chegar, o seu destino.